Mateus capítulo 11. Vamos lá, já acharam aí? Diz assim no capítulo 11, versículo 12: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Olha para mim aqui. Tem versão que diz que o reino dos céus é tomado através da violência. Aqui fala através do esforço. Então as pessoas, elas se enganam muito ao pensar que só vir na igreja, fazer as suas orações, as suas rezas, ter uma Bíblia, que elas vão entrar no reino de Deus. Estão muito enganados. Para a pessoa entrar no reino de Deus, ela vai ter que se esforçar muito. E essa violência que a palavra também menciona é contra o próprio corpo dela. Porque o seu maior inimigo não é o diabo, não é o governo, não é o mundo. O seu maior inimigo é o seu corpo, é a sua carne, é a sua mente, é as suas vontades. Quando você deixa de lado o Espírito Santo, a direção de Deus, a presença de Deus, para você ser guiado segundo a sua carne, segundo a sua vontade, segundo o que você idealizou, e muitas das vezes o que você idealizou, pensou, não é o que Deus idealizou, e não é o que Deus pensou para você, e você insiste com aquilo ali, até você ter Deus como teu inimigo. Porque quem é que pode ser amigo de uma pessoa que não ouve? Quem pode ser amigo de uma pessoa? Porque amigo serve para ser amigo, e amigo dá bons conselhos, amigo é companheiro. Para que Deus vai querer ser o amigo se você não ouve os conselhos dele? Se você não é parceiro dele? Então Deus, ele já diz aqui, para entrar no meu reino, esse reino da terra aí, ó, jaz do maligno, jaz do inferno. O meu reino não é desta vida, o meu reino não é daqui deste mundo. Ele até disse, o Senhor Jesus: eu irei para o Pai e vos prepararei lugar, porque aqui não é meu reino não. Então, uma vez eu sabendo que para entrar no reino dele, eu vou ter que me esforçar, no que é que eu tenho que me esforçar? No que é que eu tenho que me esforçar? E aí é onde eu vou aprendendo na palavra. Tem que orar mais? Vou orar mais. Tem que fazer um jejum? Eu tenho que vir mais nos cultos? Eu tenho que ser fiel naquilo que eu prometo para Deus? Eu tenho que ter caráter? Eu tenho que andar em santidade? No que é que eu tenho que me esforçar? Em anular o meu eu, em anular as minhas vontades? Porque tem que haver um esforço da nossa parte. Tem que haver um esforço da sua parte. E se você quer servir a Deus sem se esforçar, você pode permanecer na igreja, mas você sabe que daqui você não passa, é daqui para o inferno, porque para entrar no reino dele, vai ter que ter muito esforço, um esforço sobremaneira, porque até a palavra de Deus, ela já nos dá uma indicação, que poucos entrarão no reino dele, está escrito, poucos vão entrar, porque poucos querem se esforçar. A maioria quer mamão com açúcar. A pessoa quer vir na igreja, bater umas palminhas, dar um glória, dar um aleluia. Se a igreja for dessas igrejas de doido, quer dar um redupio aí, e acabou, estou salvo, está salvo caramba. Para você ser salvo, você tem que diariamente renunciar à tua carne, renunciar à tua vontade, dizer não para o pecado, andar em santidade, procurar não dever a ninguém, e se dever, pagar, ter caráter. Você, para poder entrar no reino de Deus, você tem que ter uma mente limpa, a mente de Cristo, não uma mente podre, nociva, cheia de prostituição, cheia de maldade, cheia de coisa ruim. Então tem muita gente que está dentro da igreja, é da igreja, mas não é de Deus e não é do reino de Deus, porque não se esforçam em fazer a vontade do Pai, não se esforça, e quando é um pouquinho exigido, porque a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é o quê? Muito é cobrado. Então
Deus ele vai dando chance, Deus vai dando palavra, Deus vai dando ensinamento para a pessoa. Ao mesmo tempo que Deus vai dando as pérolas dele, ele vai cobrando de você, cobrando mudança de comportamento, cobrando mudança de atitude, cobrando caráter, cobrando decisões que você tem que tomar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Ele vai cobrando, ele vai exigindo de você atitudes. E se ele não encontra essas atitudes, se ele não vê que você está se esforçando, então você é colocado para a esquerda, como diz lá na Bíblia. E a pessoa, quando ela não quer se esforçar, ela não quer ser cobrada. Quando a pessoa não quer se esforçar, ela não quer que se exija nada dela. Com Deus, ou tu é filho ou tu não é filho. Com Deus, ou você é filho, que você entra na vontade dele, você entra segundo a direção dele, ou então tu não é filho, porque aquele que não aceita a repreensão, está escrito isso na Bíblia, aquele que não aceita a repreensão do pai é bastardo e vai ser tratado como bastardo, porque só o filho aceita a direção do pai, só o filho ouve o pai. Então, se você é filho, ou quer entrar no reino de Deus, ou você quer se tornar filho de Deus, então você tem que mostrar para o seu pai que você é diferente, que você é diferente do mundo, que você é diferente dos ímpios, que você está se esforçando em fazer a vontade dele. E Deus pede para nós coisas tão simples: ser marido de uma só mulher, uma mulher que anda em santidade e não na vadiagem, um jovem que ande com os compromissos com o Espírito Santo e não um jovem mundano segundo o mundo. Nós temos que andarmos segundo a luz de Cristo, não segundo as trevas do mundo. Ele exige tão pouco da gente. Ele não quer teu carro, tua casa, teu salário, teu dinheiro, nada disso. Ele só pede que você devolva o dízimo e faça a sua oferta, que você possa honrá-lo com alegria e com prazer. Ele pede tão pouco para nós, tão pouco. Mas mesmo pouco, muitas são as pessoas que não se esforçam para fazer. Acha que é muito o que ele está pedindo, até que essa pessoa feche os olhos. Porque assim como a vinda do Senhor será de repente, a morte é de repente. Ninguém imagina quando vai morrer, ninguém pensa quando vai morrer, e de repente aquela pessoa morreu, de repente aquela pessoa não está mais entre nós. O que aconteceu? Morreu. É de repente a pessoa fecha os olhos. E é nesse momento que a pessoa ela vai ver ou um anjo ou um demônio que vai buscar a alma dela. E se vier o demônio buscar a tua alma, não adianta você gritar viver em Cristo, Bispo Regis, Jesus Cristo, porque se o demônio vir buscar a tua alma, é porque o pai não te reconheceu como filho, e sim como bastardo. Muitos vão dizer naquele dia: mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, o Senhor pregava em nossas ruas, nós comíamos e bebíamos na tua presença. E ele vai dizer: eu não vos conheço, eu não sei quem são vocês. O que adianta você ser conhecida do pastor e você não ser conhecida por Deus? Porque as suas atitudes não foi de um filho, e sim de um bastardo. Então pensa nisso. Nós vemos na Bíblia homens que renunciaram, homens que se esforçaram para fazer a vontade de Deus, que gemeram, que passou o pão que o diabo amassou, né, nessa vida, nesse mundo aqui, mas provando que eram de Deus, que eram fiéis a Deus. Homens que lutaram contra a sua própria carne para fazer a vontade de Deus. Você vê o exemplo do José. O José, coitadinho, só foi contar para os irmãos o sonho que ele teve. Só foi contar para os irmãos o sonho que ele teve, que Deus ia colocar ele por cabeça, que ele ia ser abençoado, e os irmãos com inveja quiseram matá-lo, depois decidiram vendê-lo como escravo. Ele penou, meu amigo, penou por Deus, por fazer a vontade de Deus. Depois foi jogado numa prisão, numa cadeia, porque não quis se deitar com uma vigarista, não quis se prostituir
Com a mulher de Potifar, eu não vou pecar contra o meu Senhor, que é o meu patrão, e eu não vou pecar contra Deus. Olha o caráter da pessoa. Por amor a Jesus, por amor a Deus, ele renunciou à própria carne dele. E hoje os homens do mundão dizem o quê? Quanto mais melhor. E o rapaz, ser homem mesmo é dizer não para o pecado. É dizer não para as ofertas do diabo. Isso é que é ser homem. E ele foi homem de Deus, foi jogado na cadeia, na prisão, até que Deus tirou ele de lá e colocou ele como governador do Egito. Mas ele sofreu, ele penou, porque ele lutou contra o mundo. Se ele fosse entrar na do mundão, ele tinha se dado bem, ele não tinha sofrido tanto, mas o fim dele ia ser triste. Pelo contrário, ele teve uma vida, uma luta muito grande na vida dele, mas o fim dele foi no reino de Deus. Onde vai parar o teu fim com as suas mentiras? Onde vai parar o teu fim com as suas prostituição? Onde vai ser o teu fim com tanta mágoa no coração, com tanto ressentimento? Aonde que vai ser o teu fim desse jeito aí? Se escondendo numa igreja, dizendo que é crente para todo mundo, que é evangélico para todo mundo, e você não passa de um bastardo, como diz a Bíblia, um filho sem pai, porque filho de Deus honra o pai que tem. A nossa mãe é a igreja, não é Maria não, a nossa mãe é a igreja, e o nosso pai é Deus. Então você tem que honrar a Deus, e você tem que honrar a nave mãe, a mãe que é a igreja. Aí você vai entrar no reino de Deus com sucesso, mas para isso tem que se esforçar, para isso tem que gemer, para isso tem que abrir mão do pecado, abrir mão do seu eu, abrir mão do seu ventre, porque o Senhor, Ele está na condição de Pai, e Ele não vai abrir mão de ser o nosso Pai, e o Pai, Ele dá ordens, o Pai dá direção, o Pai fala sim, como o Pai também tem todo o direito de falar não. E se você é aquele filhinho que só quer ouvir sim, você não vai ser filho dele, porque a Bíblia diz, se Ele não poupou nem ao menos os anjos, por que Ele vai poupar você? Se nem os anjos ele poupou, mas condenou ao inferno, por que ele vai poupar um de nós? Somente os filhos serão poupados. Então, por favor, leia comigo bem alto o capítulo 11 de Mateus, o versículo 12. Leia com voz de autoridade. Vamos lá, todo mundo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Então, o reino dos céus não é dado, é tomado por esforço. A Bíblia diz que para entrar no reino de Deus, nós temos que nos apoderar dele. Somente assim você entrará no reino de Deus, se apoderando do reino dele através das suas atitudes, através do seu comportamento, através da sua obediência ao Espírito Santo. Quando o pastor diz, você vai prosperar, você vai vencer, você vai dar volta por cima, a porta vai se abrir, pastor é de Deus. Quando o mesmo pastor diz, se converta, muda, se arrependa, não namora com esse traste, não case, ou não compre essa casa agora, ou não compre esse carro, ou não vai trabalhar nessa empresa. Quando o pastor te contraria, ele é do diabo, porque o teu Deus é o teu ventre, não é o soberano, não é o Pai verdadeiro. Você está acostumado a dizer não para o teu pai físico, a dizer não para o teu pai carnal, e ele abaixa a cabeça, o que ele pode fazer? Não pode fazer nada. Mas com Deus não é assim que a banda toca. Com Deus é assim, ó, sim, sim ou não, não. Vai dizer não para Deus, então você já é recolhido e lançado fora. Acabou, vai ler a Bíblia. O meu povo sofre por falta de conhecimento da minha palavra. Igreja não é um spa, igreja não é um lugar zen, para você vir aqui e ficar fazendo terapia. Igreja é um lugar para você ouvir a palavra, ver aonde você tem que mudar, ver aonde você tem que se consertar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e se dobrar para Ele, para o Rei dos Reis, para o soberano, e ouvir a voz de Deus, engolir a sua vontade, que Ele cresça e que eu diminua,
Não é o teu euzinho não, rapaz. Não é o que você quer não, meu amigo. Aí vai para essas igrejinhas mosca morta, essas igrejinhas que até hoje nem abriu, se bobear nem abriu, estão fechadas ainda. Não, porque temos medo. Que medo que? O sangue de Cristo tem poder, está escrito. Nada vos causará dano. Pode ser veneno de serpente, pode ser mordida de escorpião, nada vai me causar dano, está escrito, eu creio na palavra. Quem crê não foge, está escrito, quem crê não foge. E viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Mas eu não vou voltar atrás, eu não vou deixar minha fé. Eu não vou deixar de crer no que está escrito. Ninguém pode tomar a minha fé. Ninguém pode tomar de mim a minha fé, o que está escrito na palavra de Deus. O filho não é moldado segundo o pensamento humano. O filho é moldado segundo o pensamento de Cristo. Então, se é tomado por esforço, então eu vou me esforçar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar em quê? Fala aí, pastor, eu vou fazer. Fala aí o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Eu sou bom soldado. Comigo não tem mimimi, não. O que Deus querer de mim, requerer de mim, eis-me aqui, Senhor. Estou disposto a fazer a vontade do Pai. Aí o Pai começa a abrir portas. Aí o Pai começa a abençoar. Quando você reconhece Jesus como teu Senhor, e não teu patrão, não teu marido, não teu filho. O teu Senhor é Deus. Porque tem gente que o Senhor dela é o marido dela. O Senhor dele é o filho, é ele que manda. O moleque tem 12 anos, tem 11 anos, tem 9 anos e manda no pai, manda na mãe. E se deixar, dá tapa na cara deles ainda. Porque são pessoas desqualificadas, que não tinham condição nenhuma para ser pai. Desqualificados. Porque o pai, ele tem que passar algo para os seus filhos. Tem que educar, tem que ensinar. O pai não é manipulado. O pai, ele é ensinador. O pai, ele é o pastor dos filhos, o pai, ele é o professor dos filhos, o pai, ele é a referência para os filhos. E não são os filhos que ditam as regras, pelo menos aonde tem um pai que é pai, né? Pai que é pai, não tem jeito. E normalmente, quando o homem ele é pai, na maioria das vezes, ele vai ser injustiçado pelos próprios filhos. Ele vai passar vergonha por causa dos filhos, ele vai passar humilhação por causa dos filhos, e vão dizer, mas você não educou, você não criou. Só Deus sabe o quanto você tentou, só Deus sabe o quanto você se esforçou para educar aquele filho, aquela filha. Mas por que isso acontece, bispo? Porque cada cabeça é sua sentença. Você tentou ensinar, você tentou educar, é como Deus, é como o Espírito Santo. Quantas reuniões você já veio aqui, quantas palavras você já ouviu, e a pessoa sai daqui, ela faz do jeito dela. É verdade ou é mentira? A pessoa sai daqui e faz do jeito dela, a mesma coisa na tua casa. Às vezes você educa, você fala, você ensina, você mostra, e o filho vai lá e faz do jeito dele. Cada cabeça é sua sentença. Mas você nunca pode deixar de ser pai. Você não pode pecar por omissão. Deus não peca por omissão. Então, normalmente, as pessoas que não querem um pai espiritual, as pessoas que não querem Deus como pai, querem Deus como amigo, como brother, elas vão para essas igrejas que não tem o quê? Exortação, que não tem repreensão, que não tem ensinamento, que não tem ali mudança de comportamento. Quer dar o dízimo? Dá, não quer, não precisa. Olha, não precisa vir segunda, quarta, sexta, ou quarta, sexta e domingo, não. Aqui só abre domingo a igreja e não sei o quê. Pessoal, ou nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e vamos para cima, ou nós iremos ser reconhecidos por Ele como bastardos, que não ouvimos a sua voz, que não ouvimos a sua direção. O que Deus falar no teu coração, o que Deus falar com você, seja no púlpito, seja no atendimento pastoral, obedeça, fala, porque é Deus que está falando. Por isso que a pessoa tem que estar numa igreja que o homem lá tem que ser usado por Deus, porque ele é homem, não vai deixar de ser homem, mas ele tem que ser um homem usado por Deus, para que ela possa crer que é Deus que fala através da vida dele. Só que esse mesmo homem, ele vai falar para você, ó, faz isso, isso e isso. E muitas das vezes fala, foi o bispo que mandou fazer isso. Não foi o bispo, foi Deus, foi o Espírito Santo. E aí? Você vai ser filho
vou obedecer, seja o que Deus o quê? Quiser, ou você vai ser um bastardo. Não, não vou fazer não. O bispo mandou, mas eu não vou fazer não. Porque contrariou a tua vontade, contrariou o teu desejo. Mas a Bíblia diz que o nosso desejo tem que ser para com o Senhor e não para com a nossa vontade. Diga graças a Deus. Rapidamente, Gênesis. Vamos correr aí. Capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4, versículo 6. Eram dois irmãos, mas um era filho e outro era o quê? Bastardo. Mas como assim, bispo? Um era filho e outro era bastardo. Mas como assim? Não eram os dois os filhos de Adão e Eva? Não eram não eram filhos do mesmo pai? Não eram irmãos? Como é que pode um ser filho e outro ser bastardo? Nós é que decidimos. Deus quer que todos sejam filhos. Diga, Deus quer que todos sejam filhos. Mas as suas decisões, os seus passos vão dizer se você é filho ou se tu é bastardo, rapaz. Ué, Deus quer que todos sejam filhos, Deus quer que todos sejam salvos. Mas o seu dia a dia, o seu proceder, as suas decisões vai dizer se tu é filho ou se tu é bastardo. Acabou a conversa. Olha aí, ó. Capítulo 4, versículo 7. Olha só. Depois eu vou explicar. Se procederes bem, não é certo que serás o quê? Aceito. Olha para mim, Deus fez uma pergunta para o Caim. Rapaz, se você proceder corretamente, se você proceder certo, não é certo que você vai ser aceito? O problema é que a pessoa procede errado, faz errado e quer ser o quê? Quer ser aceita, quer jogar na goela baixa de Deus, quer jogar na goela baixa do pastor, é do meu jeito, é da minha forma, é do jeito que eu quero. Meu irmão, com Deus você não vai ganhar no braço não, com Deus você não vai ganhar na força não, querido. Porque se Deus abrir as portas para você, você se prepara para os milagres, para as bênçãos, o céu vai escancarar, e mesmo que o inferno não queira, Deus vai te dar a vitória, acabou, meu irmão. Mas se tu não for aceito por Deus, você está lascado. Se Deus não aceitar você, você está perdido, meu irmão. Você está perdido. Aí o Caim ficou irado, chateado, porque ele viu o irmão dele crescer, ele viu o irmão dele prosperar, e ele na lama, e ele sem nada, ele amarrado. Ai, minha vida não vai para frente, o meu irmão está crescendo, o meu irmão está prosperando, e eu estou aqui, eu não consigo nada, meu Deus. Ele ficou bravo, ele ficou irado, começou a falar um monte de besteira, começou a ficar com inveja do irmão. Aí Deus falou com ele, Deus falou com ele, se você fizer o que é certo, você não é aceito. Agora, se tu faz o que é errado, ô bispo, quando que eu faço o que está errado? Quando você põe em primeiro lugar a tua vontade e não a de Deus. Se a tua vontade coincidir com a vontade de Deus, glória a Deus, palma para você. Mas se a tua vontade não for a mesma vontade de Deus para a tua vida, não adianta. Não adianta insistir. Mais cedo ou mais tarde você vai sofrer decepções, você vai sofrer com doenças, você vai sofrer com traições. Mais cedo ou mais tarde você vai sofrer, você vai colher o que você plantou. Não é muito melhor você plantar do ladinho de Jesus, do ladinho de Deus? Não é muito melhor você plantar com Deus, você ter o favor de Deus, você ter a bênção de Deus, do que você querer plantar sozinho e colher abrolhos, como diz a Bíblia? Ah, mas o negócio é a pessoa ser filho para fazer a vontade de quem? De Deus. Porque para fazer a nossa vontade é a coisa mais fácil. Quero ver fazer a vontade de Deus. Olha o que diz aí, ó, versículo 7. Leia todo mundo 7, vamos lá. Com voz forte aí, o que está escrito aí? Não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê?
Dominá-lo. Não é porque eu desejo aquilo que eu vou realizar o meu desejo. Se o meu desejo não é o desejo de Deus, eu estou no pecado. E cabe a mim dominar os meus desejos, repreendê-los. Isso não é de Deus, está amarrado, está repreendido. Se eu não domino os meus desejos e eu realizo os meus desejos, que não são os desejos de quem? De Deus. Eu vou realizar, eu quero, mas é da vontade de Deus? Não quero saber não, eu quero, é o meu desejo, é a minha vontade. Você vai querer jogar na goela de Deus. Você vai querer falar para Deus, eu faço, mato no peito e acabou. Não tem problema, não tem problema, só que não vai ter meu favor, não vai ter minha bênção. Acabou a conversa. Você está entendendo? Não vai ter. A pessoa está a vida inteira dentro da igreja, ouvindo a palavra, ouvindo a direção de Deus, mas ela quer fazer a vontade dela. Aqui ela não fica. Aqui ela não fica. Mais cedo ou mais tarde vai pegar as trouxas e vai para o mundo. Por quê? Porque aqui tem Deus, aqui tem Pai, meu irmão. Aqui tem pai. Sabe aquele pai que fala assim? Eu acho que está difícil de achar nos dias de hoje, né? Mas ainda deve ter algum pai que deve ser assim. Isso é coisa mais de antigamente, né? Hoje os pais são muito liberais, são muito permissivos, mas alguns anos atrás, aonde os homens tinham caráter, aonde os homens tinham hombridade, o pai falava assim, aqui dentro tem que ser do jeito que eu quero. Se você quiser fazer do teu jeito, não tão do meu jeito, a porta, como é que fala? É serventia da casa. Aqui tem que andar na linha, tem que andar da minha maneira aqui. Se não quer andar aqui, tchau, vai viver tua vida. E quantos filhos não iam embora? Porque ali dentro tinha que obedecer as regras, tinha que obedecer o pai. E o pai só queria o melhor para quem? Para os filhos. Mas você vai ficar comprando roupa, você vai ficar bancando, sustentando, pagando água, pagando luz, pagando aluguel para filho que não quer te ouvir? Você está louco. Tu não é homem suficiente para fazer as tuas porcarias? Então faça, mas não aqui na minha casa. Aqui na minha casa é do jeito que tem que ser. Deus é assim, gente. Vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que eram 12 virgens. 5 eram nécias, 5 eram o quê? Prudentes. Aí o noivo chegou. As prudentes guardaram o azeite e entrou. As nécias que não guardou o azeite, quem deu a regra do azeite foi o noivo, Quem deu a regra do azeite foi o pai. Tem que ter o azeite quando eu voltar nas lamparinas. Está na Bíblia. Aí as 5 nécias eram noivas, eram filhas, bateu. Pai, deixa eu entrar, noivo, deixa eu entrar. Não, vocês não guardaram o azeite, tchau para vocês. Está lá na Bíblia. Com Deus é assim, meu irmão. Guardou a palavra, vem. Não guardou a palavra, tchau. O problema é que as pessoas confundem a Deus. Hoje a igreja está tão girando em torno do que você vai receber. A igreja hoje está girando tão em torno do que Deus pode te dar. Vai receber carro, casa, dinheiro, marido, vai receber vitória, vai receber a bênção. Que não estão pregando a renúncia, não estão anunciando para as pessoas o seguinte: a banda não toca do jeito que você quer, você vai ter que dançar aqui conforme a banda de Cristo. É assim, 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 assim. Não estão ensinando o caminho que leva ao reino dos céus. E as pessoas estão enchendo, lotando as igrejas, porque quer o milagre, porque quer a bênção, porque quer a vitória. Mas cadê as pessoas enchendo as igrejas? Eu quero o reino dos céus, eu quero Jesus, eu quero me converter, eu quero ser cristão. Cadê? Essas igrejas lotadas, eu faço um desafio. Essas igrejas de 5 mil, de 10 mil, de sei quantas mil pessoas, eu faço um desafio, o pastor começar a pregar lá a verdade, para ver se não fica 10, se é que fique 10. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriariam. As pessoas não têm amor por Jesus não, meu irmão. Só tem amor por si próprio. Ele estava querendo o favor de Deus, mas ele estava querendo fazer os desejos o quê? Os desejos dele. Vamos de baixo para cima. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? O Caim estava irado, bravo, irado. Minha vida não muda, nada acontece lá, a porta não abre. Ele estava irado, porque Deus não me abençoa.
Por quê? Porque ele fazia a vontade dele, não de Deus. Quem não faz a vontade de Deus vai levar porta na cara, meu amigo. Porta aberta para quem é filho, porta aberta é para quem faz a vontade do Pai, porta aberta é para quem dobra o joelho e diz: o Senhor é meu Lorde, é meu Senhor, e eis-me aqui, meu general, eis-me aqui, meu capitão. Senhor é o meu Senhor. Agora o cara queria fazer a vontade dele, e ele mostrou claramente na hora da oferta. Não adianta, pessoal, a hora da oferta mostra quem é a pessoa. Não adianta. A hora da oferta material, financeira, mostra quem é você. Porque às vezes a pessoa não tem nada, às vezes a pessoa está com uma mão na frente e outra atrás, ela tem R$1, R$2, ela vem com o coração até apertado, ela vem até chorando: ô Senhor, eu queria ter tanto para dar, queria ter tanto para fazer, e não sei o quê. E às vezes a pessoa está com o bolso forrado, e ela traz a mesma oferta daquele que não tem nada. Olha como mostra quem são as pessoas. A oferta mostra o caráter do homem, mostra o coração voluntário do homem, mostra a avareza do homem e mostra também a sensibilidade, um carinho, mostra a gratidão. A oferta mostra quem nós somos. Quem nós somos. E aí, o irmão dele deu uma oferta para Deus e Deus se agradou, Deus ficou feliz, porque aquela oferta foi de Corá. E o irmão pegou o melhor que ele tinha lá e fez para Deus, E o Caim, miserável: não vou dar oferta igual ao meu irmão, não. Meu irmão está dando o melhor do rebanho. Eu não vou dar nada do meu rebanho, não. Eu vou dar das minhas plantações aqui. Pegou uns matos lá, deve ter pegado lá uns alface, uns coentro, deve ter pegado lá uns vegetal lá e veio dar para Deus vegetal, uma coisa que não tinha o quê? Não tinha vida. Aí ele queria que Deus abençoasse ele. Eu não vou te abençoar o quê, rapaz? Não me agrado do que você está fazendo, não. Você não está me honrando, não. Você não está me servindo, não. A pessoa até quer servir a Deus do jeito que ela quer. Está amarrado esse espírito de Caim. Olha aí, estava irado, estava nervoso, porque a vida dele não ia para frente. Vamos ler aqui o versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Olha a diferença: o Caim trouxe um fruto da terra e Abel trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Deus é obrigado a se agradar de todo mundo? Deus se agradou de Abel e da oferta dele, ao passo que de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. Aí irou-se, pois, sobremaneira o Caim e descaiu-lhe o semblante. Porque ele fez errado, Ele fez o pior para Deus, queria que Deus abençoasse ele. Fez o pior para Deus, queria que Deus desse bênção para ele, ficou irado. Deus falou: rapaz, você faz o que é errado e quer bênção? Olha como Deus tem que se agradar da sua pessoa e da sua oferta. Não adianta nada se dar uma oferta alta na igreja e a sua pessoa é podre. Não adianta nada. E não adianta nada você ser uma pessoa íntegra, com caráter, anda em santidade, e na hora da oferta você é podre, você é avarento, você é miserável, mesquinho. Tem que ser os dois, filho. Os dois. Diga graças a Deus. E aí, nós vemos aqui nessa passagem da Bíblia, quem se esforçou para agradar a Deus? Caim ou Abel? Foi aceito, foi abençoado, e o Caim não foi aceito. O reino dos céus é da mesma maneira. Nós temos que nos esforçar para agradar a Deus. Não é fácil não, pessoal. Até para nós pastores é difícil, porque a luta é grande, a batalha é grande, os leões é todo dia. O inimigo também vem bater na nossa carne. É ou não é verdade? Ele quer te enganar, ele quer te iludir, ele quer mandar... O diabo manda as armadilhas dele, as setas dele para você. Então você tem que estar ali direto, renunciando à tua carne, repreendendo, amarrando, procurando fazer na sua condição o melhor para Jesus, seja a tua oferta, seja a tua presença. Por exemplo, hoje você poderia ter vindo no culto das 18, não desmerecendo,
Porque às vezes a pessoa trabalha, a pessoa fez uma viagem e pelo menos ela veio para a reunião, diga graças a Deus. Mas, não desmerecendo, mas vocês vieram no top, vocês vieram no primeiro, que é mais sacrificante, é mais... Você já acorda cedo a semana inteira para trabalhar, o domingo dormir um pouquinho mais tarde. Não, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu quero ir no primeiro. Meu irmão, a renúncia traz o resultado. Você tem que renunciar, meu amigo. Você não vai forçar Deus a aceitar você, não. Para Deus te aceitar, você terá que aceitar a vontade sagrada dele para você. Aquele emprego é a vontade sagrada de Deus para você? Não, porque lá eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que mentir, eu vou ter que fazer... Então sai fora. Eu preciso de dinheiro, eu preciso mais de Deus. Aquele relacionamento lá é da vontade de Deus? Não é não, porque o fulano é carnal, a fulana é carnal, vai querer que eu me prostitua, vai querer que eu não sei o quê, e eu não vou fazer isso não, eu vou fico sem namorado, mas eu fico na vontade de Deus. Olha só como para fazer a vontade de Deus tem que ter caráter a pessoa. Não estamos nem falando de santidade, é caráter. Porque caráter já se aprende na educação do pai dentro de casa. Qualquer pai, eu tenho certeza que ensina o melhor para os seus filhos. Acredito nisso. Do jeito dele, mas ensina. Filho, não bebe não. Filho, não fuma não. Filha, não, sai daqui para casar, filha. Não fica namorando com um e com outro, não. Eu acredito que todo pai deve falar isso aí. Pelo menos deveria, né? E se pai nenhum fala, Deus fala. Mas a pessoa, ela quer empurrar a vontade dela, vai sofrer. Vai sofrer. Agora, quem faz a vontade de Deus, meu irmão, colhe os frutos, colhe as bênçãos, vai para cima, e Deus guarda, e Deus abençoa. E o bacana é o seguinte, com Deus, fica de pé, Bispa Nathalie, com Deus, olha, a porta se abriu sozinha? Deus está querendo abrir a porta para o povo fiel da igreja, hein? Com Deus, as bênçãos, Bispa Nathalie, vem cá, Bispa, está tímida? Com Deus, as bênçãos, elas são o quê? Prolongadas. Com Deus as bênçãos elas são estendidas. Com Deus as bênçãos não são ali momentâneas. Com Deus as bênçãos se prolongam. Quem está entendendo? Levanta a mão. Você está entendendo? Com Deus as bênçãos vão só ali gradativamente vão aumentando, vão crescendo. Aí o Caim viu o irmão dele o quê? Crescer, ser abençoado, ele para trás. Mas também o que ele fez para Deus e a oferta que ele fez para Deus, Deus não ia dar bênção para ele. Qual foi o fim do Caim? Levou uma marca no meio da testa dele, para ninguém poder matar ele, para ele poder viver na terra como um errante, como um miserável. O castigo de Deus para Caim foi: você vai sofrer pelo que você fez com o teu irmão, e você vai sofrer muitos anos. Ninguém vai poder tocar em você. Ninguém vai poder tocar em você. Você vai viver marcado. O filho bastardo. O Abel morreu, mas está aqui, vai entrar no meu reino aqui. E você vai viver nessa terra aí podre aí. Você vai viver aí a vida inteira aí. Marcado. Então tem pessoas que vêm na igreja e elas entendem. E elas começam a obedecer a Deus, e elas começam a serem curadas, a serem libertas, elas começam a prosperar, elas começam a ser preservadas por Deus. E aqueles que estão na igreja e não querem andar como Abel, não querem serem filhos, eles são o quê? Marcados. E a marca é dor e sofrimento. A marca é isso. A marca é isso. Dor e sofrimento. Vem cá, eu ia te perguntar uma coisa, esqueci. Vem cá, lembrei. Na sua juventude, na sua meninice, lá na sua juventude lá, quantas pessoas da sua rua, do seu bairro, que brincava com você, que ia na igreja com você, mas não quiseram nada com Deus, e hoje você ouviu falar que já morreu, ou está com 10 filhos nas costas, está sofrendo, está apanhando, está na miséria. Você conhece gente assim? A maioria. A maioria. Tudo lascado.
eu fico assim, meu Deus, às vezes eu fico conversando com minha mãe, lembrando, né? Eu digo, mãe, e fulana? Minha mãe fala assim, não vou nem te contar. Aí diz o que aconteceu. Aí eu pergunto, e fulana que estudava comigo? Porque eu perdi o contato, né? E a gente fica sabendo a desgraça que tem vivido. É a vida. A vida que tem vivido. A palavra de Deus diz que Deus, ele prolonga os nossos dias na terra, mas com bênção. Quando o Senhor prolonga os dias dos seus filhos, é com bênção, é com paz. A gente enfrenta luta, a gente enfrenta dificuldade, mas Deus nos dá paz, Deus abre os caminhos, daqui a pouco dá certo. É assim ou não é assim, povo de Deus? Agora, quando Deus prolonga a vida de um Caim, como é que é? Só desgraça. O engraçado que eu fiquei conversando com minha mãe esses dias e a gente falando exatamente sobre isso. Eu falo, mãe, o pessoal que era da minha época e as minhas amigas... Você lembra de ter chamado algum deles para ir para a igreja e tal? Todos que conviviam comigo. Todos. E muitos diziam o quê? Qualquer dia eu vou. E outros diziam assim, não dá para mim isso não. Não queriam ter compromisso. Não queriam saber de Deus, não queria saber de compromisso com Deus. E você lá, com a sua Bíblia indo para a igreja? Não queria saber, eu queria saber de Deus. E ela está aqui hoje, abençoada, bem-sucedida, cheia do Espírito Santo. Então quer dizer, ela teve uma entrega e Deus honrou ela. Aí todos querem a bênção, mas não quer passar pelo que você passou. Não quer passar pelo que eu passei. A nossa comunhão e a nossa determinação foi fundamental para o nosso sucesso. Porque eu me considero um homem de sucesso com Deus. Por quê? A nossa vida foi colocada no altar. E olha que nós pregamos aqui, não é para agradar, não. Aqui o povo não é cliente, não. Aqui a gente prega para rachar no meio. Aqui a gente prega para salvar. Quer, não quer, meu irmão, some daqui. A gente prega a verdade aqui. E essa igreja não adianta. Pode vir pandemia, pode vir o Satanás, pode vir o que for. E a igreja aqui continua de pé, continua abençoada. Não tem jeito. Não tem jeito. Então dá para ver a diferença aí, né? Totalmente. Quando Deus diz que há uma diferença entre quem serve e quem não serve, gente, isso é muito forte. Espera aí, você vai pregar 10 horas em Santo André. Eu quero saber o seguinte, você como ser humano, como pessoa, as portas são abertas para você? Graças a Deus. Tem o preço a se pagar. Porque ele disse, né, com esforço, vamos. E tem hora que a gente rala, tem hora que a gente chora, tem hora que dói. Mas quem está firme com Deus é abençoado, não tem jeito. A luz do Senhor brilha na vida de quem é fiel a Deus. E as pessoas, elas percebem isso. Ela percebe. Então, se você quer ter uma vida de sucesso, uma vida de portas abertas, seja Abel, não seja Caim. Não fica achando que vir na igreja vai ser tudo fácil, flores, não. É com esforço que a gente chega lá com Deus. Diga graças a Deus. Mas Deus não olha para a sua condição de vida, se você é rico, se você é pobre, se você é gordo, se você é magro, se você é branco, se você é negro. Deus olha para a sua dedicação, para o seu esforço. Deus olha para a sua vida com Jesus. Isso vai gerar resposta. Vamos correr aqui para encerrar? Quer mais um pouquinho? Tá bom, pessoal. Mateus capítulo 16. Já acharam aí? Pronto? Vamos se esforçar para ficar na presença de Deus, porque o inimigo quer te tirar daqui, hein? O diabo não quer que você fique aqui, não. Ele quer você amarrado. Diga, está amarrado você, diabo. Quem quer portas abertas na família, família em paz, se libertando? Quem quer portas abertas na vida sentimental, ser feliz? Levanta a mão. Quem quer portas abertas na vida financeira, poder ajudar mais a igreja, poder comprar um carro melhor, uma vida melhor? Quem quer? Então, meu irmão, vamos ser Abel. Vamos reconhecer Jesus como Senhor. Vamos andar na linha, vamos andar na presença de Deus. As bênçãos virão para vocês. Diga graças a Deus.
Quem está dormindo diz amém. Então acorda, que você já passou da hora já. Capítulo 16, versículo 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O povo está dizendo que eu sou quem? E eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Olha só, comparavam Jesus a João Batista, porque João Batista é o quê? João Batista falava pesado. Vai ler a Bíblia. Pediram até a cabeça de João Batista porque ele pregava a verdade, ele falava sem dó. Aí comparavam Jesus também com quem? Com Elias, porque Elias era outro que... Elias com ele não tinha conversinha não. Se Baal é o Deus de vocês, vão seguir Baal. Elias, ele pregava a verdade também. Vai ler a Bíblia. Elias era um profeta de fogo. E depois compararam o Senhor Jesus com Jeremias, que Jeremias era outro, boca pesada, língua pesada. Não compararam Jesus com um sacerdote da época, ou com um profeta fraco, só com gente da alta cúpula do reino de Deus. Só gente, porque Jesus, meu irmão, ele não veio para agradar, ele veio para salvar. Ele veio para tentar salvar a humanidade, ele veio para tentar salvar as pessoas. E não se salva ninguém com a mentira, não se salva ninguém passando a mão. Tudo bem. Continuou, versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o Pai que estás nos céus. Também eu te digo, olha só, quando alguém reconhece Jesus como Senhor, e quem dá as cartas, quem dá as regras é o Senhor, quem manda é o Senhor. Quando você faz, não é para ler a Bíblia toda não, irmão, quando você faz de Jesus o seu Senhor, então você tem que seguir as regras dele, fazer a vontade dele para você ser bem sucedido. Quando o Pedro reconheceu, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, o Senhor é o Senhor. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: ó, não foi carne nem sangue que te revelou, foi Deus, porque eu sou isso aí mesmo. Eu sou desse jeito aí, eu sou filho de Deus. Agora é o seguinte, você me reconheceu, eu vou reconhecer você a partir de agora. Eu vou te reconhecer você como a minha igreja, eu vou te reconhecer como meu filho. Quando você reconhece Jesus como teu Senhor, Ele te reconhece como a igreja dele, como filhos dele. Então avalie as suas escolhas, avalie suas decisões, se foram de filhos. Avalie suas escolhas, suas decisões. Você tem escolhido como um filho de Deus, ou você tem escolhido segundo a tua vontade? Como que você tem agido? Olha aí. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares aqui na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar aqui na terra terá sido desligado nos céus. Deus deu a Pedro toda a autoridade, porque ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele recebeu portas abertas. Você quer ter portas abertas? Então pare de mimimi de evangélicozinho meia boca e se torne um filho verdadeiro de Deus, que você vai ter o reconhecimento de Deus no céu, na terra e no inferno. Todos saberão que você é de Deus e que o diabo não pode te tocar. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.
Fala com Jesus, Ele quer ouvir você. Fecha os olhos e fala. Faz a sua oração. Faz a sua oração. Fala para Jesus: Senhor, se eu tenho agido como Caim, me perdoa, Senhor. Eu não quero ser, meu Deus. Eu não quero ser, meu Deus, como Caim. Eu não quero ser desobediente. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu não quero deixar o Senhor de lado. Me perdoa, Jesus. Perdoa por agir com egoísmo. Me perdoa por agir na carne. Ele quer ouvir você, meu irmão. Às vezes você só sabe pedir, mas você tem que também se humilhar. Você tem que pedir perdão. Você tem que reconhecer Ele como teu Deus. Só assim Ele poderá salvar você. Só assim Ele poderá te ajudar. Feche os olhos. Põe as mãos sobre o seu coração. O que é que você não tem? O que é que você não tem? Talvez você não tenha um emprego, talvez você não tenha uma casa, talvez você não tenha filhos, talvez você não tenha dinheiro, um marido, uma esposa. O que é que você não tem? O que é que te falta? O que é que te falta? O que é que está faltando na sua vida? O que é que está faltando? O que é que não tem? Sabe, Deus, Ele quer trazer para você o que está te faltando. Deus quer trazer para você o que você não tem. Ele quer te trazer uma família. Ele quer te trazer um bom emprego. Ele quer te trazer os seus filhos convertidos. Ele quer te trazer um marido, uma esposa. Ele quer te trazer saúde. Mas Ele só faz isso na vida dos filhos. Ele só faz isso na vida dos filhos. E talvez você tenha agido por aí como um bastardo, como diz a Bíblia. Senhor Jesus, fala ao coração dessas pessoas, Senhor. Mostra onde eles estão errando, também mostre aonde eles estão acertando. Mas quando essas pessoas passarem pela porta, que não venha a ser uma porta material, uma porta física, mas que venha a ser uma porta de bênção. Que essa porta no altar não venha a ser uma porta de madeira, mas que venha a ser uma porta celestial. Quando essa pessoa passar por essa porta, que essa pessoa venha ter respostas às suas bênçãos e os milagres. Em nome do Senhor Jesus,